Como eu posso adaptar o Evangelho segundo minhas necessidades? Para tratarmos de um assunto tão delicado como esse, não me bastariam apenas minhas opiniões, jargões ou um colete à prova de balas. Temos de discorrer a própria história do ser humano, sua natureza e seus instintos. Na Grécia Antiga surgiu uma corrente filosófica chamada de sofistas, que cobravam dos filhos da elite para ensinar, se podemos considerar o fato histórico e suas consequências. Podemos perceber o aspecto comum na trajetória dos sofistas, que era adaptar o ensino conforme o gosto do freguês. O exercício da razão não significa muito, mas o seu propósito é que importa. A quem serve tal razão? Qual interesse escuso poderia a inteligência servir? Podemos, na atualidade, encontrar o termo sofismo presente de forma translúcida no discurso diário da política, da mídia e, pasmem, na religião. Sim, surpreendentemente na religião. Em um mundo à beira de um ataque de nervos, o refúgio de um Deus para a única coisa incorruptível, a Igreja como solução. Como podemos perceber, nossas igrejas cristãs evangélicas florescem como um jardim espetacular adubado pela palavra, a Bíblia. Com frequência, somos inundados pelo testemunho de pecadores arrependidos de suas fraquezas. Ex-drogados, ex-ladrões, ex-adúlteros, ex-depressivos, ex-tarados e outros ex que são menos votados. Sempre somos brindados pelo rico detalhamento de uma vida pregressa antes do Evangelho e depois da revelação de Jesus Cristo, uma transformação milagrosa. Não discuto e nem é minha pretensão discutir o valor da superação de uma vida que vence a adversidade. O que se deve ter muito cuidado é quando esses arrependidos se tornam portadores da única e imutável verdade. Hoje eu peço sua atenção para a essência do Evangelho e a nova vida que é o perdão. Para isso, o arrependimento. Eu fazia, agora não faço mais. Atenção, isso significa mudança de vida. E o passado? Perdoado e ponto? No entanto, nos defrontamos com caricaturas grotescas do ponto de vista do Evangelho. Eu era pecador porque alguém me tentava. Vamos mais longe. Eu estuprei uma menina porque ela me seduziu. Uma justificativa lógica, um sofisma de acordo com como o freguês quer. Existe um caso desses, o qual tomei conhecimento há algumas semanas, de que um atual pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus estuprou suas 3 filhas, todas quando se tornaram mocinhas, e uma delas acabou engravidando do próprio pai. O filho neto deste pastor hoje já é maior de idade, e enquanto o pastor enche a casa com seus dons de língua, seus dons de amor e sabedoria, as marcas deixadas nesta jovem, que na época que engravidou tinha apenas 12 anos, permanecem. O que dizer então de Susanne von Richthofen, que encontrou a palavra, virou pastora, mas seus pais continuaram mortos? O goleiro Bruno e tantos outros que poderíamos descrever com detalhes nojentos que utilizam do Evangelho para externalizar seu amor por si mesmo. O mais impressionante é que os ditos arrependidos ainda têm coragem de dizer que só eles conhecem o amor de Deus, e o pior, ainda julgam aqueles que foram feridos por suas armas, tanto físicas quanto psicológicas. Será que eles se esquecem quem é o principal personagem do Evangelho? Aquele cara que disse que não poderíamos fazer aos outros o que não queremos que seja feito com a gente. Aquele cara que disse que devemos amar nossos inimigos, lembram? A maldade toma muitas faces, mas o Evangelho do perdão requer arrependimento, que passa por reconhecer o erro, sem dar nenhuma justificativa, e por consequência uma nova conduta. Portanto, é um tanto sofista um discurso de transferir a sua própria responsabilidade a alguém que não pode assumir seus atos. O Evangelho, em tempos de consumismo, virou uma mercadoria, para a satisfação de egos sequiosos de perdão. Vemos que, ao contrário do que parece, o Evangelho, segundo alguns egos, é muito persuasivo e tem um largo espectro de manobra.